Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 31. Lucas 4, a partir do verso 31, nós vamos até o verso 37 nessa manhã. Lucas 4, 31 diz assim a palavra do nosso Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de tê-o lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Pai bendito, fala conosco por meio da Tua palavra, com essa autoridade de Teu Filho, por meio do Teu Espírito, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Autoridade é uma coisa muito interessante. Muitos a têm, recebem, mas poucos a exercem naturalmente. A gente está na cidade das autoridades do Brasil. Você sabe bem. Você sabe bem do que eu estou falando. Todo mundo aqui é autoridade. É presidente, senador, deputado, ministro, governador, juiz, conselheiro, sem falar dos diretores, né? Coordenadores, chefes, assessores, um monte de cargo de autoridade que a gente tem por aqui. A lista não acaba. Claro, todos eles têm mesmo autoridade. Todos eles receberam autoridade. Todos eles merecem honra por causa disso. Mas você já percebeu como essa autoridade que eles têm é circunstancial? Perde a eleição, quem mandava e desmandava, não manda mais em nada. Fora do cargo, ninguém sabe quem você é. Antes cercado de pompa, de imprensa, de um monte de coisas, agora deixado de lado, esquecido. Basta que você saia do seu cargo. Acontece direto por aqui. Isso mostra que a autoridade que nós temos aqui geralmente não está na pessoa em si, mas está ou na função que ela exerce, no cargo que ela está, ou na instituição que ela representa. E eu disse geralmente porque tem gente que se sobressai a isso. Tem gente que não precisa estar em cargo para mandar em Brasília, você sabe muito bem. Não precisa. Tem gente que tem autoridade. Ainda assim, é um outro fator fora da pessoa que também confere essa autoridade à pessoa. Seja a família dela que é influente no Brasil, seja o dinheiro que ela tem demais, ou então uma rede de contatos privilegiada. A gente sabe. Pessoas assim costumam ter autoridade. Difícil mesmo é alguém ter autoridade em si, sem precisar de nada. De um cargo, de dinheiro, de prestígio, em si. A pessoa que fala com autoridade em si mesmo. E mais, ela faz com a mesma autoridade que ela fala. E isso é difícil de ver. Esse é o tipo de pessoa que a gente para ouvir. Quando ela começa a falar. Porque a gente fala assim, nossa, ela é autoridade nesse assunto, ela sabe do que ela está falando. E é disso que esse texto fala. Mas não é autoridade qualquer. Há alguém que tem autoridade em si mesmo, naquilo que fala, naquilo que faz, mas que é autoridade máxima sobre tudo e sobre todos, em qualquer assunto, em qualquer circunstância. É disso que a palavra de Deus nos fala nessa manhã. E a pergunta que eu faço para você, as perguntas são: será que você vai parar para ouvir o que ele tem para te falar? E mais, será que você vai dar a ele a honra devida? Vamos ver isso no texto hoje. O resumo que nós vamos ver é que Jesus Cristo, Ele tem autoridade máxima para nos ensinar e libertar.
Jesus Cristo tem autoridade máxima para nos ensinar e libertar, os nossos 2 pontos. E o primeiro deles, então, Cristo tem toda a autoridade para nos ensinar a verdade. Nós temos acompanhado o início do ministério do Senhor Jesus. Lucas mostrou no batismo dele que ele era o Cristo, porque o Espírito ungiu descendo sobre ele. O Pai confirmou com a sua voz que ele era o Filho amado em quem estava todo o seu prazer. Depois Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado em todas as coisas durante 40 dias. E ele triunfa sobre o diabo com a palavra de Deus. Ele fala a palavra de Deus e triunfa. E agora ele estava pronto para começar o seu ministério. E o início do ministério de Jesus se resume a pregar nas sinagogas, curar e libertar. Pregar, curar e libertar. Isso que a gente vai ver nas próximas semanas aqui na igreja. Pregando, curando, libertando. Lucas, como bem explicou o pastor Emílio semana passada, no capítulo 3, verso 16, ele adianta um pouquinho dessa história, levando Jesus para Nazaré, quando ele foi rejeitado pelos seus. Porque lá em Nazaré ele chegou e abriu a palavra de Deus, Isaías 61, e 2, ele diz: hoje se cumpriram essas palavras do Senhor. E as palavras eram: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Evangelizar, libertar e curar os oprimidos e quebrantados de Israel. Foi isso que Jesus veio fazer no início. Era isso que o Senhor tinha prometido que o Messias faria. Por isso ele vem cumprir a palavra de Deus. E quando Jesus disse em Nazaré que ele tinha cumprido, ele falou: hoje se cumprem essas palavras. O povo não gostou não, o povo ficou surpreso. Quê? Mas não gostou não. O povo achou ruim. E rejeitou Jesus. Porque para eles não era possível. Como assim? O Messias é o filho de José, o carpinteiro? Tem ninguém melhor para ser Messias, não? Pois é. E quando Jesus disse, então, por causa da incredulidade deles, que os gentios teriam a bênção no lugar de Israel, porque eles creriam nele, todo mundo tentou jogar Jesus no monte. Mas você viu, na semana passada? Ele saiu. O pessoal foi levar ele para o monte e ele só sai. Por quê? Ele é Deus, ele tem poder para sair na hora que ele quiser. E ele sai e se retira. E hoje, então, a gente volta um pouco dessa história. A gente volta um pouco quando Jesus começou o seu ministério na Galiléia. E a gente vai ver com os atos de Jesus se ele cumpriu mesmo a profecia de Isaías 61. Veja comigo de novo o verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas diz que Jesus desceu a Cafarnaum, porque essa cidade ficava lá embaixo mesmo. Para você ter noção, Nazaré ficava 400 metros, cerca de 400 metros acima do nível do mar. Cafarnaum, 200 abaixo do nível do mar. Era uma baita descida mesmo. Se ele tivesse vindo de Nazaré, então, uma baita de uma descida. E foi isso, Jesus foi para Cafarnaum, para a sinagoga, para pregar, para ensinar num dia de sábado. Era esse o dia que eles se reuniam. Como nós fazemos no domingo hoje, eles se reuniam para adorar a Deus. Uma forma bem parecida do que a gente faz aqui. Eles liam a Escritura, eles oravam juntos, eles cantavam juntos, e também alguém fazia uma pregação, baseada no texto bíblico. E nesse dia Jesus foi convidado a pregar. Imagina só Jesus pregando. Imagina só ele lendo o texto da Escritura, explicando o que significava aquilo e aplicando a vida daquelas pessoas. Deve ter sido impressionante. Deve não, foi. Olha o pessoal dizendo aqui. Todo mundo ficou maravilhado com o que ele falava. Literalmente, essa expressão, ficar maravilhado, significa sentir-se golpeado. As palavras de Jesus bateram de um jeito neles que, caramba, o que ele está falando? De um jeito diferente no coração. Assombraram as pessoas do jeito que ele falava. Tem dia que a gente ouve uma pregação e a gente fala assim: nossa, o pastor descobriu. Né? Viu meu celular? Não é possível, essa palavra é para mim. Que a palavra bate na gente. Não sou eu não, nenhum dos pastores aqui. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Ele fala direto nas mãos do Espírito Santo a palavra,
ela é mais cortante, diz Hebreus 4, do que uma espada de 2 gumes. Ela vai te cortando todinho, até o mais profundo da sua alma, do seu coração. Mas é para te curar. É para te curar. Agora imagina isso saindo da própria boca de Jesus, como foi naquele dia. Não à toa que causou espanto. E não foi porque aquele carpinteiro de Nazaré mostrou um conhecimento, uma retórica impressionante, não. Foi porque a palavra dele, diz o texto bíblico, era com autoridade. Esse é o termo-chave da passagem inteira, autoridade. Era o que ele tinha, o que ele exerceu. Jesus mostrou a sua autoridade só com as palavras da sua boca. E alguns comentaristas dizem que essa autoridade dele vinha dele não precisar citar outras pessoas no seu ensino. Era muito comum naquela época, de fato. Ele não ensinava como os mestres de Israel faziam. Eles gostavam de citar vários e vários e vários mestres. Como diz fulano de tal, esse clã de tal, esse clã de tal, esse clã de... Nunca era deles, era sempre de outros. Era um costume. E Jesus simplesmente falou, a palavra de Deus diz isso, e aquilo. De fato, isso é a autoridade de Jesus. Mas era mais do que isso. Quando ele falava, ficava claro a intimidade dele com a palavra de Deus, com a Escritura. Quando ele falava, saía um poder diferente da boca dele. Isso porque ele não era um mero estudioso da palavra pregando. Ele era o próprio autor da palavra pregando. O próprio autor da palavra declarando aquilo que ele quis revelar para o seu povo. Philip Ryken, um comentarista, diz assim, Jesus não meramente pregou sobre Deus, ele era Deus. Por isso, quando ele pregava, o que ele dizia era a própria palavra de Deus, em toda a sua autoridade onipotente. Só que mais ainda, se a gente parar para pensar, a autoridade de Jesus não era só sobre aquilo que ele falava, mas era sobre quem ele falava, sobre as pessoas às quais ele estava falando. Quem ele ensinava também estava debaixo da sua autoridade. O Deus homem, criador de todas as coisas, o dono do universo, ensinava com tanta autoridade que é como se ele dissesse a eles, essa é a minha palavra, essa é a única verdade. Creiam, se submetam a ela, porque eu sou Deus. Essa é a ideia da autoridade de Jesus. Eu sou o Senhor, ouçam a minha palavra, criaturas minhas. Jesus tem toda a autoridade, meus irmãos, para nos ensinar a palavra, porque Ele é a própria palavra. Jesus tem toda a autoridade para nos ensinar a verdade, porque Ele é a própria verdade. Jesus tem toda a autoridade para dizer o que a gente tem que crer e fazer, porque Ele é Deus. E nós somos criaturas dEle. Todos nós, aqueles que creem, aqueles que não creem, são criaturas dEle, devem ouvir a voz do seu Criador. Faça isso, creia isso, porque eu sou Deus. Sabe de uma coisa? Ele está aqui também. Não em carne, obviamente, mas em espírito. Olha que coisa impressionante que acontece aqui todo domingo. Quando alguém sobe para pregar aqui e prega de maneira fiel a palavra de Deus, é o próprio Cristo que está falando contigo. É o próprio Deus que está falando contigo. Por isso não faz o menor sentido quando você se distrai. Pega o celular, conversa. Vai voar na cabeça. Pense em outra coisa. Deus está falando contigo. É Deus. É Jesus. De forma inexplicável, o Espírito de Cristo, Ele usa pecadores como nós, pastores aqui, que precisam da graça de Deus, tanto quanto vocês, para dizer com autoridade, assim diz o Senhor, creia isso e faça isso. Não é porque eu quero. Eu não tenho autoridade em mim, mas Ele tem autoridade. A pergunta é, você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo tem toda a autoridade sobre você? Você crê que quando a palavra de Deus é exposta de maneira fiel, ela é exposta não de maneira como um conselho, mas como uma ordem para você, de maneira autoritativa? Veja, se maravilhar com a palavra de Deus é o que se espera de todo mundo que ouve. Viram? Natural, eles se maravilharam com a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo, mas isso não basta. Não basta. Você crê mesmo no que Ele diz? Você crê, por exemplo, quando Ele nos diz na palavra que Ele nos criou para a glória dEle? Você crê quando Ele diz que nós pecamos, que nós
merecíamos o inferno, a ira eterna de Deus por causa disso? Você crê quando ele diz que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e nos comprou, Jesus Cristo, com o seu sangue? Você crê quando ele diz que te libertou do pecado e da morte para você viver eternamente para a glória dele? Essa é a verdade. Goste você ou não, essa é a verdade. Por isso que a gente tem que falar a verdade aqui. Ele é a verdade, Jesus Cristo. E Ele tem toda a autoridade para te dizer isso hoje. Se você já crê, louvado seja Deus por isso. Mas é com base nesse evangelho que você tem vivido no seu dia a dia, na palavra de Deus? Você tem buscado cada dia conhecer mais a palavra de Deus? Você tem lido? Você tem ouvido? Você tem meditado, decorado? É vital para nós. É vital para nós. Mas você tem se submetido à palavra de Deus, à autoridade da palavra de Deus no seu dia a dia? Ou você é seletivo naquilo que você quer obedecer? Tem muita gente que é seletiva. Isso aqui eu acho interessante, é muito bom. Não, isso aqui não dá para mim não. Não pode. Não é assim que funciona. Você tem lutado contra a verdade quando ela é contrária à sua vontade? A verdade de Deus é contrária à sua vontade? Você sabe que quando a palavra vem te dar um golpe, e ela faz isso com a gente, né? Te dá um golpe, é para nos curar. É para nos aproximar de Deus. É para nos moldar ao nosso Salvador. Esse é o desafio para nós. A palavra continua sendo autoridade. A palavra de Cristo continua sendo autoridade. A pergunta é, você vai só se maravilhar ou você vai se submeter a ela? Porque Cristo tem toda a autoridade para nos ensinar a verdade. Mas às vezes, talvez a gente esteja acreditando, ou pior, sendo escravo da mentira. Das mentiras desse mundo, e tem várias. Várias. A boa notícia é que tem mais uma coisa que esse texto nos ensina, o nosso segundo ponto. Cristo tem também toda a autoridade para nos libertar do mal. Vamos ler os versos 33 a 37. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus estava pregando com toda a autoridade e alguém não gostou nada disso. Naquela sinagoga tinha um homem possesso por um espírito de demônio imundo. Sim, os demônios existem. Sim, presbiterianos, os demônios existem. Eles são anjos caídos, que juntamente com Satanás, eles se rebelam contra Deus. Porque eles foram lançados para fora do céu, eles foram condenados à perdição eterna. E sabe o que eles fazem agora que eles foram condenados? Eles tentam levar o máximo de gente junto com eles. Tentam fazer o máximo de estrago e levar o máximo de gente junto com eles. Enquanto o Senhor não nos lança no castigo do fogo eterno do inferno. Demônios não só existem, tá? Demônios podem se apossar de pessoas que não creem em Deus, que não creem em Cristo. 1 João 5,18 diz que o maligno não toca naquele que nasceu de novo, mas quem não nasceu de novo, quem não creu em Jesus Cristo, pode sim ser apossado por um demônio. E era isso que estava acontecendo naquele momento, naquela sinagoga. Não era um homem, veja bem, não era um homem com problemas psicológicos. Era um homem possesso, preso por um espírito maligno. Aliás, é bom lembrar disso. Embora existam sim males psicológicos, embora existam o que a gente chama de doenças psiquiátricas, o diabo e os demônios existem também. E ainda que as pessoas neguem hoje em dia a existência, não existe esse negócio. Não existe. Ainda que as pessoas neguem a existência deles, isso não, tentando explicar tudo com a psiquiatria, isso não impede
o diabo e os demônios de atuar. Na verdade, isso ajuda eles. Imagina só, se você não acredita neles, facilita o trabalho deles. É como disse C.S. Lewis uma vez, ele disse, há 2 erros comuns que as pessoas costumam cometer. E esses 2 erros satisfazem muito os demônios. O primeiro deles é não acreditar na existência deles. E o segundo é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo, doentio por eles. Digamos, o presbiteriano e o pentecostal. Né? Erros, ambos errados. Ambos errados. Claro, nem toda opressão é fato, nem toda opressão vem do diabo. Tem gente que culpa o diabo por tudo, não é verdade isso. Nem toda opressão do diabo, mas tem alguns casos que sim, a opressão vem do diabo, vem do demônio. Foi esse o caso aqui. Foi esse o caso aqui. E o demônio, você vê, ele logo gritou, acuado, quando ele ouviu Jesus pregar. Quando o sol da justiça vai lá e ilumina aquela sala, os ratos e baratas ficam loucos, começam a gritar, sabe? Ele vai destruir a gente. Ele vai nos destruir. Como diz o pastor Kent Hughes, os demônios eles eram incapazes de suportar a presença de Cristo. Eles se contorciam diante da santidade do Senhor. E você viu o desespero na fala dele? Desesperado, né? É mais ou menos isso que eu imagino esse aí, né? Não. Sabe? Grito, desesperado. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? É um outro jeito de falar. A gente nem mexeu contigo. A gente nem fez nada contigo. O que você veio para destruir a gente agora? Você não deixa a gente em paz? Ele sabia da promessa de Gênesis 3,15. Jesus disse, eu vou pisar, vou esmagar a cabeça da serpente. Deus diz, por meio do meu descendente. Olha o descendente aí, eles já sabiam. Vai pisar nossa cabeça, vai matar a gente. E ele fala, bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o contraste com o que a gente viu semana passada em Nazaré. Jesus Cristo estava a palavra de Deus, diz que ele era o cumprimento, ele era o Messias. Que ele era um ungido que veio para libertar os oprimidos, os cativos, os algemados. E as pessoas o quê? Duvidaram. Agora, quem prendia as pessoas, os opressores, sabiam bem que ele era. Sabiam claramente que ele era o Santo de Deus. E essa expressão é única. O Santo. O único Santo. Só podia ser usada para o Senhor. Para o próprio Deus. É como a gente leu em Isaías 40, 25, quando o Senhor diz, a quem me comparareis? Para que eu lhe seja igual? A quem? Diz, o Santo. Jesus era o Santo. Por incrível que pareça, então, tudo que o demônio falou era verdade. Você viu o que Jesus fez com ele? Mandou ele se calar na hora de sair do homem. Por quê? Por que será que ele fez isso? Por que ele manda o demônio se calar se ele falou toda a verdade mesmo? Por que Jesus não chegou e falou, está vendo? Vocês não acreditam em mim. Mas aqui, um anjo caído falando quem eu sou e vocês não acreditam ainda. Vão acreditar agora? Não, ele não faz isso. Por que Jesus então mandou ele se calar? Aliás, por falar em mandar ele se calar, bem diferente do que a gente vê em supostas igrejas por aí, né? Que dá microfone para demônio falar, né? Bem diferente. Dica, quem quer ouvir o que o demônio tem para falar, está do mesmo lado do demônio. Está do mesmo lado. E Jesus Jesus faz diferente. Jesus manda o demônio se calar, porque como diz Dale Davis, a confissão do demônio era de verdade, mas não era de fé. Embora fosse verdade, não era aquilo que ele cria. O demônio podia até falar a verdade, mas ele nunca vai falar a verdade para nos levar a crer em Deus. Não. É como diz Tiago 2,19, crês tu em Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Eles sabem, mas eles não se submetem, eles não confiam. Não basta, querido, querida, não basta você saber que Jesus é o Filho de Deus, não basta. Se você não confiar a sua vida a isso, a crer nisso, você viu o que a gente acabou de fazer? Não foi perguntas de assentimento intelectual. Vocês entenderam que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. Vocês entenderam que Jesus é o Salvador? Não. Vocês creem. Vocês confiam nisso.
Vocês dariam as suas vidas por isso? Bem diferente. Isso é ter fé. Porque se você só sabe que Ele é o Filho de Deus, se você sabe que Ele é poderoso, se você sabe que Ele veio ao mundo, se você sabe que Ele morreu na cruz, isso não te salva. Se você não confia a sua vida a Ele. Não te salva. É como disse J.C. Ryle. Ele diz, nós podemos passar a vida inteira dizendo, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei disso, eu sei daquilo, e no final afundar no inferno com essas palavras na nossa boca. É muito sério. Mas veja o que Jesus fez. Só com a palavra, Ele cala um demônio poderoso e Ele lança fora o demônio daquele que estava opresso por Ele. O demônio que dominava aquele homem. E Lucas, como médico que ele era, ele já faz questão de dizer, né? O demônio jogou o homem no chão na frente de todo mundo, mas ele não se machucou. Ele não lhe feriu. Ficou tudo bem com ele. Sabe por quê? Porque o demônio não era nada perto daquele que falou, cala a boca, sai. Tanto é que as pessoas, quando ouvem a cena, quando veem essa cena, elas ficam, o texto diz, ainda mais maravilhadas, mais admiradas, grandemente admiradas com Jesus. Todo mundo ficou espantado num misto de terror e admiração. Que palavra é essa? Porque com autoridade e poder Ele manda. E o demônio simplesmente sai. Quem é esse que tem tamanha autoridade e poder só com a sua palavra? E a resposta que se esperaria de todos é, bom, a gente conhece a palavra de Deus, as Escrituras. Só tem um que pode mandar até no demônio e no diabo. Só tem um. Lembra da história de Jó? Jó vai lá pedir permissão. Satanás vai lá pedir permissão para atacar Jó. Porque se Deus falasse, não, você não vai não. Você acha que ele iria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a conclusão que eles teriam, não. Será então que esse homem é Deus? Só pode. Mas essa conversa não acontece. Não aconteceu. Ninguém se prostrou diante dele falando, meu Senhor, Tu és o Deus. Não. Eles só ficaram surpresos e espalharam a notícia aos arredores de Cafarnaum. Você viu o que Jesus de Nazaré fez? Ele mandou, o demônio correu. Você viu? Aí o outro, sério? Que impressionante. E ficou nisso. Ficou só nisso. Percebe então como se impressionar com a palavra de Deus não basta? Muitas vezes a gente ouve uma pregação, a gente lê um texto bíblico, a gente fica emocionado, se impressiona, fala assim, nossa, que maravilhoso isso aqui. Mas não passa disso. Não basta. Não basta. Aliás, no mundo tem um monte de coisa que pode impressionar a gente, tá? Um monte de coisa. Mas só há um que pode nos libertar do mal, é Jesus Cristo. Só Ele. Talvez você que está aqui nessa manhã, hoje, talvez você esteja sendo oprimido pelo maligno. Você não precisa ficar possesso para isso acontecer. Para se sentir oprimido. Mas ele pode estar te aprisionando, sabe com o quê? Com mentiras. Com mentiras. E você está emaranhado às mentiras dele. Talvez a mentira que ele tenha te dito e você acreditou é sobre o que é essa vida, por exemplo. Você realmente acredita que você pode viver no pecado? Você realmente acredita que você tem que aproveitar ao máximo essa vida? Porque, afinal de contas, isso é tudo que há, né? Mentira. Mentira, e você acreditou. Ele não quer que você saiba que tem um inferno esperando todo aquele que não se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. O inferno é real. É mentira quando diz que não tem nada após a morte. Tem sim. Ou o céu para quem crê, ou o inferno para quem não crê. Ou talvez o diabo esteja mentindo para você sobre quem é Deus. Você crê em Deus sim, mas o diabo ele vive te contando um monte de mentira aqui no seu ouvido.
Deus não te ama. Deus não se importa com você. Deus não está olhando para você. Deus tem coisa mais importante para cuidar do que você, sua vida, suas coisas, seus problemas. E a gente acredita nessa mentira e fica perguntando, é verdade, porque como é que pode? Como é que pode? Eu tenho essa doença há vários e vários anos, eu sofro, me dói e Deus não faz nada, como é que pode? Eu acho que Ele não me ama mesmo, não. Ou então, como é que pode? Eu trabalhei, eu me esforcei tanto por aquele sonho e eu não consegui realizar, como é que pode? Acho que Deus não me ama. É o clássico, né? Como é que pode? Todo mundo ser feliz, menos eu. Mentira. Mentira do diabo e você está preso nela. Ou talvez o mal que tem te aprisionado é outro. É o poço de areia movediça do seu pecado que você caiu. Sabe como é a areia movediça, né? Se você tenta sair sozinho, fica lá se debatendo, você vai afundar mais. É isso que está acontecendo contigo, talvez. A coisa parece que só piora. Seja lá qual for o mal que te aprisiona nessa manhã, só há uma pessoa que tem autoridade para te libertar desse mal, é Jesus Cristo. Cristo não está aqui para resolver os seus problemas. Cristo não está aqui para fazer passar a sua dor. Mas Cristo está aqui para, nos seus problemas, com a sua dor, te salvar. Do diabo, da morte, do inferno, mas principalmente da ira de Deus, que todos nós merecíamos. E se o Filho te libertar, querido, querida, você realmente será livre. Livre. Com dor, com tristeza, com problema, mas livre. E um dia todo esse mal vai acabar. Porque tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te impede de viver para a glória de Deus, de se deleitar nele, cai por terra. Quando Ele fala a palavra e a palavra age sobre você. A circunstância pode ser que não mude, mas dentro de você tenho certeza que vai mudar. Ele fala e tudo cai. E você é livre por Ele. Por isso, ouça. Leia, medite, decore, se apegue à palavra de Deus. Liberdade para nós. A palavra de Cristo nos liberta. Creia nisso. É por isso também que nós também devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não é educação que resolve os problemas das pessoas. Não é civilidade, não é conservadorismo. Não é cuidado com os pobres que resolve o problema das pessoas, não. Só a palavra de Jesus é capaz de resolver o mal do pecado, dos efeitos do pecado nesse mundo. Então, por isso, abra sua boca e pregue libertação para as pessoas. Só a palavra de Deus nos liberta do mal que está fora e dentro de nós. Só isso. Não se vergonhe do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque só Cristo pode mostrar para a gente qual é a verdade última. Só Cristo pode transformar alguém que vive enganado pelas mentiras do mundo em alguém que é liberto pela verdade. Só Cristo tem poder para libertar escravos do pecado, de Satanás, das coisas desse mundo que nos levam à morte. E quando Ele liberta, Ele te leva à vida eterna. Com Ele. Creia, Cristo tem autoridade para mudar tudo isso. Por isso, abra sua boca. Seja usado por Ele para que o reino avance para a glória de Deus. Muitos podem, meus irmãos, ter autoridade nesse mundo. Cargos, família de renome, dinheiro, conhecimento, habilidades, rede de contatos, pode te conferir certa autoridade, determinada honra nessa terra, nessa cidade então. Mas sabe, isso passa. Essa é uma das ilusões que a gente vê com as autoridades do nosso país. Eles acham que vão ficar lá para sempre, eles acham que são imortais.
Se agarrar a essa autoridade é como construir um castelo de cartas, já viu? Bateu o vento da vida, amigo. Caiu tudo. Caiu tudo. A sua dedicação de uma vida inteira para se construir como a autoridade cai no esquecimento, ninguém lembra quem você é. Mas há uma honra que não passa. Um privilégio que a gente recebe sem construir, sem merecer, sem conquistar. Algo que nos dá uma autoridade inigualável. É a honra de sermos alvos e instrumentos da graça de Deus. Sabe como você pode ter isso? Reconhecendo quem é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Que é o Senhor Jesus. E veja o que ele fez. Mesmo sendo o Senhor do universo, ele se rebaixou ao ponto de se tornar um de nós. Para nos mostrar a verdade, nos libertar. Que maravilhosa salvação. Aquele que mediu, nós lemos Isaías 40, aquele que mediu as águas da terra inteira com a concha da sua mão, aquele que mediu os céus a palmos, pegou essas mesmas palmas e foi pregado numa cruz, por amor de nós. Você consegue imaginar a dimensão dessa coisa? O que ele fez? Aquele que a própria sabedoria em pessoa foi zombado como se fosse um tolo, blasfemo, para sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Aquele diante de quem as nações, fala Isaías, são como um pingo que cai de um balde, deixou o seu sangue pingar na cruz. Sabe para quê? Para a glória de Deus e por amor de nós. Isaías diz, eis aí o vosso Deus. Eis aí está o vosso Deus. Eis o Senhor, que virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. É verdade, sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, e um dia ele voltará, com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, para reinar para sempre. Sabe, diante dele estará o seu galardão, e a sua recompensa, sabe quem? Nós, os cordeirinhos dele, que ele reuniu como para pastorear, para viverem para sempre com ele. Eu duvido, duvido que exista autoridade maior do que essa. Não existe. Alguém que merece toda a honra e toda a glória, não por estar num cargo, numa circunstância passageira, mas simplesmente porque ele é. Ele é. Cristo é Deus. Cristo é o Senhor. E a nossa vida é dele. Por isso, ouça a verdade da boca dele nessa manhã. Seja liberto do mal, de fora e de dentro de você. Desfrute da honra inigualável de adorar o nosso Deus para sempre. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque só tu és Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o teu Filho amado conquistou, recebeu de ti mesmo toda a autoridade no céu e na terra. Mesmo sendo Deus, não usou como desculpa o fato de ser Deus e se rebaixou para ser um de nós, para viver perfeitamente, para nos ensinar a verdade e nos libertar do mal, dando a sua vida por amor de nós, naquela cruz. E obrigado porque Ele ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu Filho amado Jesus Cristo, em quem nós confiamos, em quem nos agarramos e de quem dependemos. Senhor, se há alguém aqui que ainda não dobrou os seus joelhos diante dele, que faça isso nessa manhã. Que creia, que seja liberto da mentira e do mal, para viver para sempre com ele também. Nós te louvamos por tão maravilhosa salvação em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?